Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Do sacrifício e do espírito do sacrifício, as vítimas pensam bem diferente que os espectadores, mas nunca lhes foi dada a palavra. Friedrich Nietzsche, H.E. Ciência. Hoje vamos falar um pouco a respeito da possibilidade de aquisição de conhecimento através de documentários. Então, vocês vão visualizar que quando se refere a documentários como aquisição de conhecimentos, tem N posições. Tem pessoas que vão satirizar, como se isso fosse a coisa mais ridícula do mundo, que para mim é uma completa ignorância, esse tipo de atitude. Outras que vão te alertar que é uma boa forma de acessar conhecimento, porém tem que se ter cautela, eu me incluo dentro desses. E outros vão acreditar plenamente no que o documentário traz, que é um risco muito grande. Então, o que acontece? Existem, primeiro, N e N tipos de documentários. Então, existem documentários que são feitos por pessoas da área, isso seja em qualquer área, então documentários de psicologia que são feitos por psicólogos, documentários de biologia que são feitos por biólogos, e existem documentários que são feitos por pessoas de canais fechados, sem uma intenção necessariamente didática, mas com uma intenção, existe conhecimento ali, mas com uma intenção mais, eu diria, como posso me referir a isso? Uma intenção de entretenimento e não necessariamente de ensino. Esses de entretenimento demandam um pouco mais de cautela. Então, existem documentários que são produzidos por órgãos educacionais ou por setores específicos de áreas científicas que têm um bom embasamento, têm uma boa organização e têm uma certa confiabilidade. Existem outros documentários que são mais voltados para o entretenimento, que até pegam informações de livros da área, até pegam pessoas relacionadas a essa área para falar. Porém, o que acontece é que como muitas vezes esses documentários eles não são produzidos por pessoas da área especificamente, essas pessoas que pegam informações, elas podem pegar informações não tão confiáveis, muitas vezes nem mesmo deliberadamente, mas sim de um modo leigo mesmo, por desconhecer a área, acabar pegando algo que acredita ser uma informação boa e na verdade essa informação para quem é da área sabe que não é tão confiável assim. Porém, os documentários, eles nos dão a possibilidade de acesso ao conhecimento de uma maneira bastante agradável. Então, eles costumam ser mais leves do que uma videoaula, do que alguns outros formatos de acesso ao conhecimento dentro do mesmo estilo midiático. E também podem trazer essa conotação de entretenimento. Então, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também me divirto e relaxo um pouco. E isso é um aspecto muito positivo do documentário como uma forma de acesso ao conhecimento. Porém, sempre cabe a cautela e o olhar crítico. Então, como eu mencionei antes, muitas vezes esses documentários podem apresentar informações duvidosas por próprio questão de quem o fez ter um desconhecimento da área, ser leigo na área. Em outros momentos, esses documentários eles podem apresentar tendenciosidade. O que é isso? Existe eu não vou citar o nome, claro, para não arriscar ser processado, mas existe um canal de TV fechada especificamente que trabalha muito com documentários históricos e que produz alguns documentários bem elaborados, inclusive no sentido de entretenimento, chamam atenção, são bem produzidos visualmente falando. Porém, os documentários desse canal costumam ser extremamente tendenciosos, então eu costumo brincar quando eu me refiro a esse canal que se eles forem falar da pulga do elefante africano, eles vão dar um jeito de meter os Estados Unidos no meio. Então é tão descarada a tendenciosidade que você não tem nem como duvidar. Não é uma coisa que você levanta a hipótese de ser tendencioso, é descarado, é na cara mesmo. Eles vão falar, fazem um documentário falando a respeito de uma coisa lá do outro lado do mundo que não teria relação nenhuma com os Estados Unidos e eles dão um jeito de meter os Estados Unidos no meio. Porque é produzido por uma produtora, um canal estadunidense, e nós sabemos da questão da relação dos Estados Unidos com esse suposto patriotismo. Então, isso faz com que talvez esse canal se posicione desse modo
E aí vem aquela questão, por isso os documentários não prestam? De maneira alguma. Eu, inclusive, assisto documentários desse canal e considero assim como alguns documentários muito bons. Porém, eu sempre descarto essa parte de que os Estados Unidos têm influência em tudo. Porque a gente sabe que é uma coisa mais do que ridícula que já vem mesmo desse suposto patriotismo, ficar pondo o nosso país em tudo. Em alguns momentos, às vezes, cabe dar um exemplo que está mais próximo de nós, mas em outros casos, você ficar forçando o teu país como se ele tivesse influência em tudo que acontece no mundo, soa um pouco ridículo. Mas como eu mencionei, chega a ser tão descarado que até facilita, porque daí você sabe o que você pode aproveitar e o que você deve descartar. Nesse momento, eu lembro muito de uma frase que alguns professores meus usam com uma certa frequência, principalmente os professores da psicanálise, que é não jogar o bebê com a água suja do banho. O que quer dizer? Não é porque tem uma parte que não é de qualidade boa, que é tendenciosa, que chega a soar ridículo de tão tendenciosa que você vai descartar o documentário como um todo. Então existem várias informações relevantes ali. É uma forma de entretenimento também, então ajuda a relaxar, ajuda a aliviar a tensão. Às vezes você quer aprender algo novo, mas você está cansado do trabalho, está cansado do estudo mesmo, que andou estudando já outras coisas o dia todo, você não tem paciência para estar lendo a respeito daquilo. Então, às vezes assistir um documentário é uma boa alternativa. Ou, por exemplo, é uma coisa que você quer saber a respeito, mas não de uma maneira teórica, não de uma maneira elaborada. Você só quer conhecer, você só quer saber o que é. Então, eu quero saber, por exemplo, na nossa área, eu quero saber o que é a psicanálise, mas eu só quero saber o que é a psicanálise. Eu não quero ter um embasamento teórico de como que ela surgiu, quem foi Freud. Eu não quero algo tão elaborado, eu quero uma coisa simples que eu possa minimamente saber o que é sem me cansar tanto. Então, os documentários são boas alternativas. Claro, obviamente, qualquer pessoa com bom senso não vai começar uma discussão, um embate de pensamento a partir do embasamento de um documentário, né? Então eu não vou pregar como uma verdade porque apareceu no documentário de tal canal. Não, mas é isso a informação porque apareceu num documentário. Óbvio que não. Até mesmo porque as informações que estão em livros são suscetíveis a críticas e tem também uma grande possibilidade de tendenciosidade, dificuldade. Então, claro que eu não vou, em hipótese alguma, se o livro pode ser tendencioso, imagina que eu vou considerar uma informação que aparece no documentário como uma verdade absoluta. Mas é uma boa forma de eu me distrair, ter um entretenimento ao mesmo tempo que tem um aprendizado. Principalmente para quem já não se contenta mais com filmes. Eu tenho esse grande problema, eu não consigo mais assistir filmes. O filme ele tem que ter muito conteúdo, tem que ser muito bem produzido para que eu de fato aprecie assisti-lo. Porque de maneira geral os filmes eles tendem a ter uma mesma base, uma mesma linha. E quando você reconhece isso, torna-se muito cansativo você assistir filme, porque quando você reconhece que a maioria dos filmes eles se montam em cima de um mesmo esqueleto, só apresentando personagens diferentes e falas diferentes, mas que acabam seguindo uma mesma estrutura base, culminando em um mesmo final. Quando você reconhece isso, você passa a reconhecer, por exemplo, tendências de escritores e diretores. Você percebe que a maioria dos filmes daquele escritor, daquele diretor, tendem a ter uma semelhança. Você começa a ficar cansado disso, perde o sentido, porque você começa o filme já sabendo como que ele vai terminar. Então isso acaba ficando maçante. E aí uma das possibilidades, principalmente que eu encontrei para ter um entretenimento diferenciado nessa área de audiovisual, sem essa coisa do filme que já não me agrada mais, raros são os filmes que realmente me agradam e que eu considero como bons filmes. Uma das formas que eu encontrei de me distrair foi a partir dos documentários. Quando eu já estou cansado, não quero mais ler mais nada, já quero só mesmo deitar, relaxar um pouco e assistir algo enquanto relaxo, eu parto para um documentário. Considero uma boa opção, mas aí é uma questão mais pessoal. Mas o documentário sim configura como uma forma possível de aquisição de conhecimento. É importante saber que esse conhecimento é mais do que suscetível a críticas e é necessário que lancemos um olhar crítico.
mas nem por isso precisamos também dispensar como se assistir documentário fosse a coisa mais ridícula do mundo e ninguém aprendesse nada assistindo documentário. Alguns professores, inclusive universitários, vocês vão ver se posicionar desse modo. Vão afirmar que assistir documentário é perda de tempo e que é ridículo assistir um documentário. Tanto os outros vão utilizar documentários dentro de sala de aula como material de embasamento. Eu tendo a seguir muito mais a linha de pensamento desses professores que utilizam os documentários dentro de sala de aula, apontando, olha, vamos considerar tendenciosidade, vamos considerar que é um documentário que também tem uma função de atingir um público mais leigo, então não é algo tão elaborado, não é algo com embasamento tão denso, mas vamos assistir e vamos aproveitar o que tem de proveito de dentro. Eu tendo a considerar esses professores muito mais inteligentes e seguir pelo caminho deles do que aqueles que ridicularizam quem assiste documentário como se isso não tivesse proveito nenhum, porque geralmente são esses os que pregam a ciência como uma verdade absoluta, contrariando o próprio princípio científico. Enfim, é isso então um pouco a respeito dessa alternativa. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.